Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai abrir uma caixa cheia de surpresas para descobrir todos os segredos de um universo inteirinho que, olha só, cabe na palma da nossa mão. Vamos juntos mergulhar nesse mundo mágico dos contos. Já pararam para pensar nisso? O que será que cabe numa história bem curtinha? Será que precisa ser um livro enorme para ser emocionante? Que nada! Na verdade, num espacinho bem pequeno, a gente consegue encontrar uma aventura inteirinha. É isso aí, pensem num conto como se fosse uma caixinha mágica. Por fora, ela parece pequena, simples, mas quando a gente abre, uau, tem um mundo inteiro lá dentro, cheio de imaginação. Essa vai ser a nossa ideia principal hoje, tá bom? Então, tá. Falando de um jeito um pouquinho mais formal, mas ainda assim super simples, o que é um conto? É uma narrativa breve, uma história curta. O importante é que ela tem que ter começo, meio e fim, e geralmente ela foca em um único acontecimento, bem direto ao ponto, sem enrolação. E sabe o que é legal? Como toda caixinha mágica ou todo brinquedo novo, os contos também vêm com uma espécie de manual de instruções. É, um manual que ensina a gente a montar a história do jeito certinho, para ela ficar, super legal. Bora ver como é que isso funciona? Esse manual é moleza, gente. Tem só 4 partes. A primeira é a situação inicial. É aqui que a gente conhece os personagens e o lugar onde a história acontece. Sabe, aquela calmaria antes de tudo começar. Aí vem o conflito. Opa, aparece um problema. Alguma coisa acontece para dar uma agitada. O terceiro passo é o clímax. Nossa, essa é a parte mais emocionante. Aquele momento de maior tensão que a gente fica sem fôlego. E por último vem o desfecho, que é quando o problema finalmente se resolve, seja de um jeito bom ou não. Agora, uma coisa muito legal sobre os contos é o final. Por que o final é tão especial, hein? É que como a história é curtinha, um final que ninguém espera, nossa, ele deixa uma marca muito forte. Fica na cabeça da gente. Sabe quando a gente pensa que já sabe tudo o que vai acontecer? E aí, pá, a história vira e surpreende todo mundo. É um dos truques mais divertidos dos contos. Beleza, então a gente já sabe como montar a história. Mas, e o que tem dentro da nossa caixinha mágica? Que tipo de aventura a gente pode encontrar lá? Que tipo de brinquedos? Existem vários tipos de contos. Vamos começar com 2 tipos bem diferentes só para a gente entender. De um lado, tem o conto realista. São histórias que, sabe, poderiam acontecer na vida real. Tipo, uma história sobre um dia na escola. Já do outro lado, tem o conto fantástico. Aqui, o impossível acontece. Já pensou? Um lápis que de repente começa a falar no meio da prova? Isso é pura fantasia. Mas a caixa tá cheia de outros brinquedos. Tem o conto de terror, para quem gosta daquele medinho, sabe? Tem o conto humorístico, que é para dar muita risada. E tem também o conto maravilhoso, que é aquele cheio de fadas, magia, essas coisas. Cada tipo de conto tem um tema e desperta um sentimento diferente na gente. E tem um tipo que é super especial, o conto psicológico. Olha só essa frase aqui. Por fora, o personagem tá sorrindo para todo mundo, mas lá dentro, na cabeça dele, ele tá pensando: será que gostam de mim de verdade? Esse tipo de conto mostra justamente isso, os pensamentos e os sentimentos que os personagens escondem. É quase como se a gente pudesse ler a mente deles. Bem legal, né? Certo, já vimos como montar a história, já vimos os tipos de brinquedos que tem na caixa, agora a gente vai olhar para as pecinhas de montar. Sabe, aqueles elementos que não podem faltar em nenhuma história, seja ela qual for. São 4 peças essenciais, gente. A primeira, personagens. Quem tá na história? Sem eles, nada acontece, né? A segunda, espaço. Onde a história acontece? Um castelo? Numa escola? A terceira é o tempo. Quando? Foi ontem? Hoje? Há muito tempo? E por último, o enredo, que é basicamente a sequência de tudo o que acontece, a ordem da aventura. Sem essas 4 pecinhas, a nossa caixa mágica fica vazia, não tem história. Agora, uma pergunta super importante. Quem é que está contando essa história toda? Essa voz que conta a história é o que a gente chama de narrador. E olha, podem acreditar, dependendo de quem conta, a história muda completamente. O narrador tem 2 jeitos de mostrar o que os personagens falam. Um é o discurso direto, é quando o personagem mesmo fala, com o travessão na frente, sabe? Tipo, vamos brincar! O outro jeito é o discurso indireto. Aí é o narrador que conta o que foi dito. Por exemplo, ele disse para eles brincarem. É uma diferença pequena, mas que muda o jeito que a gente lê. E aqui vem o pulo do gato. O narrador pode estar dentro da história, ou só olhando de fora. Se ele for um dos personagens, ele vai contar tudo em primeira pessoa. Vai falar, eu vi. Agora, se ele estiver só de fora observando, ele conta em terceira pessoa. Ele viu. A diferença é bem clara, né? E por que isso é tão importante?
Porque a escolha do narrador muda o jeito que a gente sente a história. Quando o narrador fala eu, a gente se sente dentro da cabeça do personagem, vivendo tudo junto com ele. Já quando é ele, parece que a gente está assistindo a um filme, vendo a cena de longe. O jeito que a história toca a gente é, nossa, totalmente diferente. Ufa! Quanta coisa, hein? Vimos o manual, os tipos de brinquedos, as pecinhas para montar e até quem é que conta a história. Agora que a gente já sabe tudo isso, chegou a melhor parte de todas, a hora de criar a própria caixa mágica. Para começar a escrever, separei umas dicas de ouro. Primeira, não precisa de um monte de gente na história. 1 ou 2 personagens principais já está ótimo. Segunda, foque em um único problema para resolver. Terceira dica, muito importante, lembre-se que o conto é curtinho. E a quarta dica, que é a mais legal de todas, crie um final que surpreenda a todo mundo. E agora fica a pergunta no ar. Com tudo isso que a gente conversou, com todas essas peças e ideias na mão, que história incrível vai sair daí? Qual vai ser a primeira aventura a pular para fora da sua caixa mágica? Tenho certeza que vai ser algo sensacional.